Boa tarde. Tensão e violência em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Um ônibus foi incendiado no bairro Santa Fé após a morte de um homem que teria trocado tiros com PMs. 3 militares ficaram feridos e 15 suspeitos foram presos. O aglomerado foi ocupado logo depois da morte do homem de 29 anos. Segundo a polícia, Alexandre Souza Araújo estava armado neste beco, juntamente com outros 2 homens, quando os militares chegaram. A guarnição então se deslocou para cá, a nossa patrulha de operações, e ao chegar foi recebida a tiros. Da mesma forma, a guarnição então revidou esses disparos, vindo a atingir o cidadão de nome Alexandre. Esse rapaz, ele tinha alguma passagem, era conhecido da polícia? Sim, ele teve várias passagens pela polícia, há aproximadamente 2 meses foi preso por porte ilegal de arma, foi também, já cometeu furto de veículos e outras mais. Parentes de Alexandre contestam a versão dos militares. Ele não atirou não, ele estava vindo do beco, moço. Ele tinha acabado de pegar a mamadeira, estava com a mamadeira do bolso, estava no beco conversando com o menino policial, chegou, não estava querendo saber de nada não. Não, a única arma que estava com ele foi a mamadeira do filho dele. A mamadeira do filho dele que ele foi pegar na casa da sogra dele lá. E eles fizeram isso com meu filho. Nós queremos justiça nessa p***, senão eu vou botar fogo nesses ônibus, é tudo, filho. Segundo a polícia, depois do confronto, dezenas de pessoas cercaram este ônibus que descia a avenida. Eles obrigaram o motorista e o cobrador a descerem do veículo e atearam fogo. O coletivo foi totalmente queimado. Os militares conseguiram prender 9 pessoas que estariam envolvidas na ocorrência, mas até agora não se sabe quem foi que colocou fogo no coletivo. O batalhão Rotan foi acionado para reforçar o policiamento. Um militar foi ferido na testa. Quando chegou a tropa especializada nossa, no batalhão Rotan, companhia de missões especiais, foram recebidos de maneira hostil, com foguetes contra os militares, pedrada, inclusive nós temos um militar ferido, Os suspeitos de participação no ataque ao ônibus foram levados para a delegacia. Esta mulher saiu em defesa deles. Eles pegaram quem que eles puderam pegar, qualquer um que estava na rua, eles pegaram e conduziram para cá. Realmente houve uma manifestação, não só pela morte do rapaz, mas também pela forma em que eles estão entrando lá. A polícia apreendeu 2 armas e munição no local da troca de tiros. De acordo com os militares, a pistola 9mm, com carregador que aumenta a capacidade de tiros, estava nas mãos do homem que morreu. Não faz sentido manifestar botando fogo em ônibus, é a população que vai ficar mais prejudicada ainda sem transporte público. A superlotação de presídios que levou a justiça a proibir o envio de novos presos para penitenciárias da Grande BH complica o registro de ocorrências policiais. Nas centrais de flagrantes, também com celas lotadas, vítimas de crimes têm que ficar por horas no mesmo ambiente que os suspeitos até conseguirem registrar as ocorrências. E policiais militares perdem tempo precioso nessa espera, quando deveriam estar nas ruas garantindo a segurança da população. Na central de flagrantes da rua Conselheiro Rocha, no bairro Floresta, pelo menos 30 ocorrências aguardavam pelo registro na delegacia. Alguns militares, vítimas e criminosos estavam ali desde a madrugada de terça-feira. A cela que recebe os presos provisoriamente estava lotada. É que por causa da ordem da justiça proibindo a transferência de novos presos para o Seresp Gameleira por causa da superlotação, a Polícia Civil não tinha como finalizar as ocorrências. Em Contagem, a cena se repetiu. Com a cela lotada, alguns presos aguardavam sentados próximos às vítimas. Nossa equipe flagrou várias viaturas paradas. Alguns policiais relataram que estavam ali desde as 3 da manhã de terça-feira. Yane foi assaltada às 7 da manhã de ontem, quando seguia para o trabalho. 12 horas depois, a auxiliar administrativa ainda não tinha sido ouvida na delegacia. Ainda não tem nem previsão de atender. Falou que ainda tinha mais uns 2 casos, o de 3 horas da manhã e um outro caso na frente do meu. E até agora a escrivão não chegou, então não sei que hora que vai ser liberado. Durante a noite, a Polícia Civil fez um apelo à Secretaria de Defesa Social, informando que existiam 60 presos provisórios à espera de vagas em delegacias de Belo Horizonte e região metropolitana. A Secretaria de Administração Prisional respondeu liberando apenas 35 vagas em 2 presídios, um em Ribeirão das Neves e outro em São Joaquim de Bicas.
No documento divulgado, a Polícia Civil classifica a situação nas delegacias como caótica e pede ajuda ao Estado para solucionar o problema o mais rápido possível. Uma avenida de Contagem virou terra sem lei de trânsito no bairro Vila São Paulo. Caminhoneiros estacionam até em fila tripla na via, em frente a uma empresa de alimentos para poder descarregar. Motoristas de carros de passeio também ignoram as regras e o tráfego para quem circula por ali fica prejudicado. Nossa equipe esteve lá nessa manhã e nada de fiscalização. Carretas paradas em fila dupla numa via bastante movimentada. Acha muito? Que tal em fila tripla? Sobra pouco espaço para os carros, motos e ônibus que circulam nos dois sentidos. Por aqui as regras básicas de trânsito não são obedecidas pela maioria. Este carro estacionado no passeio ficou apenas com as rodas traseiras na rua. Ao lado, outro veículo no lugar do pedestre. As infrações são cometidas na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente a esta fábrica de massas em Contagem. Isso aqui sempre foi assim, muito ruim mesmo. E não tem regra de trânsito aqui. Quem manda é os caminhões, porque são maiores, fecha o trânsito da forma que eles quiserem. Os motoristas de caminhão reconhecem que estacionam irregularmente por falta de vagas, mas afirmam que não tem outra alternativa para carregar ou descarregar na empresa, já que precisam enfrentar fila e não existe um pátio que fique liberado o tempo todo para eles. Não tem lugar de parar, não tem, a firma ali tem espaço lá dentro, mas só que é uma burocracia danada para deixar entrar lá para dentro, porque o caminhão podia ir dormir lá dentro para depois descarregar. Aí fica meio difícil, aí tem que deixar o carro aqui, não tem que ficar na rua. E disseram que constantemente são multados quando a fiscalização aparece. Esses dias me notificaram para mim pagar a multa, vai chegar a multa. Não sei ainda, não vi. O gerente me passou essa palavra, que tem essa notificação lá. As únicas sinalizações que existem neste trecho da Avenida Presidente Castelo Branco, entre as avenidas Tereza Cristina e Amazonas, são duas placas que marcam o início e o fim do estacionamento de motos. Esta carreta desengatada do cavalo mecânico com mais de 30 toneladas de sal veio do Rio Grande do Norte e passou a noite na fila dupla. Pela manhã, o motorista chegou para descarregar a mercadoria. Essa carreta pesada desse jeito não tem jeito de ficar movimentando a carreta para a cidade para depois vir aqui descarregar. Na cidade sem lei, sem ordem, sem dono, dando-se a civilidade e o respeito, né, as leis de trânsito, as regras da boa convivência, dando-se tudo. Tá bom mesmo não. A Transcom informou que a avenida é monitorada diariamente e que os fiscais irão intensificar o patrulhamento na região. Tá precisando mesmo. Disse ainda que está definindo com a empresa de alimentos uma saída para melhorar o trânsito por lá. Usuários do SUS pararam a nossa equipe no meio da rua em Juiz de Fora para denunciar o absurdo em que está o Pan Marechal, no centro da cidade. Gente com consulta marcada, na maioria idosos, não consegue ser atendida porque exigem no posto a renovação do cartão do Sistema Único de Saúde. Os ânimos se exaltaram com o caos no local lotado, com fila enorme e espera sem fim. As reclamações são muitas, mas com o mesmo teor. A demora no atendimento para a renovação do cartão SUS. Essa aqui é a carteira de identidade de Dona Maria de Lourdes. Ela nasceu em 1937, 78 anos e está aqui na fila há várias horas. Deus de manhã, só com um cafezinho que eu tomei lá na grama, para marcar, para fazer o meu cartão, para me consultar amanhã na CISP. Já está marcado, mas o cartão não passa lá. 18 para 5, aqui tem essa hora sem almoço. Tema único de suprimento, o SUS. O subsecretário de Atenção Primária em Saúde explica o que houve. Hoje teve picos de luz na prefeitura. Isso faz com que a internet caia, faz com que então eu pare um atendimento que tenha lá 100, 150 pessoas aguardando. E evidentemente essas 100, 150 pessoas que estão concentradas para ter um único serviço, têm a percepção de uma má prestação. A prefeitura promete uma solução para a próxima semana. Esse problema com relação à marcação, a emissão do cartão SUS para marcação de consulta já é um problema que decorre há mais de 10 anos.
Nós já estamos investindo, identificamos esse problema e estamos trabalhando nos últimos 3 meses exatamente para descentralizar esse serviço. Por essa razão, a gente está colocando, a partir de segunda-feira, a emissão dos cartões SUS, a numeração dos cartões SUS, para acesso em qualquer serviço do Sistema Único de Saúde, para ser feito na atenção primária, nas UAPs de referência. A partir do dia 11, segunda-feira, estamos descentralizando. O usuário, portanto, que tiver um número inválido, cartão SUS inválido, ou não possuir o cartão SUS, na hora da marcação da consulta, lá na central de marcação de consulta, na unidade de atenção primária, terá a geração do seu número, fazendo com que o usuário tenha fluidez àquilo que ele deseja, que é a marcação da consulta de especialidade médica. É um problema constatado há 10 anos, como disse o próprio subsecretário, né? E ele afirma ainda que estão se empenhando para resolvê-lo, que na segunda-feira estará solucionado depois de 10 anos. Tomara, né? Em Contagem, a denúncia sobre o atendimento na UPA JK, que será um dos problemas tratados em uma audiência sobre saúde no município, na Câmara Municipal, nesta sexta-feira. Além do sofrimento de pacientes com a demora e a falta de médicos, um grupo popular criado nas redes sociais enviou ao Ministério Público denúncias de fraude na marcação de ponto de alguns funcionários e também pagamento indevido de atendimentos médicos que nem foram feitos. É desesperador. Sofrimento estampado no rosto. Eu acho que é dengue, eu não tô aguentando mais de dor. Quem precisa da UPA JK em Contagem tem apenas uma certeza, a de que vai ter que esperar e muito. Meu filho esteve aqui semana passada com dengue, não conseguiu atendimento, que não tinha médico. Hoje está eu aqui com o mesmo problema, tentando o atendimento e estou aqui esperando. Na unidade lotada, pacientes dormem para aliviar a demora. Com suspeita de virose, Lucimara vai voltar para casa. Não tem médico aí. E se falar alto ali, vem polícia, vem isso, vem aquilo. Entendeu? Só que é complicado aí. No último sábado foi feito um protesto silencioso com cartazes e muita indignação. Hoje foi só chegarmos para a recepção ficar vazia. Tá difícil. Segunda-feira meu menino ficou aguardando 10 horas para ser atendido, com suspeita de dengue. Tem uma pessoa passando mal aqui, tem como vir atender? E eu estou precisando de uma informação também. Como é que está o quadro de funcionários? Tem médico hoje trabalhando? Está todo mundo reclamando. Para a secretaria. Marcelo é líder do grupo Fiscalizando Contagem. Ele diz que a situação da saúde na cidade já foi levada até o Ministério Público por meio de uma auditoria que mostrou funcionários desta e de outras UPAs que batiam ponto de entrada e saída no mesmo horário em locais distintos e distantes. Foi constatado, inclusive, que existem pagamentos sendo feitos sem registro de atendimento. Então a gente está indo atrás do Ministério Público, eu tive acesso a todo o inquérito já instaurado pelo Ministério Público, até com parecer conclusivo já dessas irregularidades, e ao que parece as coisas estão estagnadas. Lógico, a justiça é morosa, a gente sabe disso, mas infelizmente o município tem sofrido com isso, a população tem sofrido. É como se diz, virou Sistema Único de Sofrimento, não é mais Sistema Único de Saúde. E a resposta da Prefeitura, como sempre, é de que a equipe está completa. Na UPA JK tem hoje 5 médicos e, segundo a Prefeitura, a demora é por causa do aumento de pacientes com doenças respiratórias. Nessa época, isso já devia ter sido calculado, a equipe é aumentada, né? A gente não compreende. A Prefeitura disse ainda que está construindo uma nova UPA JK, tomara que o atendimento melhore. Sobre as denúncias, informou que ainda não foi informada sobre elas e, portanto, não respondeu sobre elas. Em várias cidades do país, a noite dessa terça-feira foi marcada por mais um panelaço em residências e buzinaço nas ruas. Foi durante o programa do PT, transmitido em rede nacional de TV. Veja agora os registros enviados pelo WhatsApp da manifestação em bairros de Belo Horizonte e em uma favela.
Podem criticar as formas de protesto, mas pelo menos o povo está fazendo barulho para mostrar que não está satisfeito e tem muita coisa errada no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Olha, é de estarrecer o que revelou o inquérito policial sobre a queda do viaduto Guararapes na capital, que matou 2 pessoas e feriu 23 no ano passado. Responsáveis pela obra sabiam que havia anormalidades e mesmo assim tiraram as escoras do elevado. Um engenheiro agrônomo assinava o diário da obra de engenharia civil. Só no Brasil que isso acontece. O resultado, 19 pessoas indiciadas, pelo menos, entre elas o ex-secretário de Obras de BH, que também foi superintendente da SUDECAP. Segundo o inquérito da Polícia Civil, a causa da queda do viaduto foi um erro de projeto e não de execução. Houve erros no transporte de cargas que atuariam sobre esse bloco. Então, você não tem como afirmar exatamente se foi 10%, mas que foi uma quantidade muito grande. A obra foi executada pela Covan exatamente da forma como o projeto foi apresentado. Mas, segundo a polícia, isso não tira a responsabilidade da empresa que construiu, porque deveria ter revisado os cálculos. As normas técnicas são claras de que eles deveriam ter feito a revisão no memorial de cálculo de todos os projetos que foram apresentados a eles. Ao todo foram indiciadas 19 pessoas, dentre elas engenheiros e responsáveis das empresas Consol, Covan, arquitetos e funcionários da SUDECAP. De acordo com o inquérito, todos eles tinham conhecimento sobre os problemas do projeto e já haviam sido alertados sobre os erros desde 2012. Eram erros fáceis de serem detectados. O ex-secretário de Obras e Infraestrutura da SUDECAP, José Lauro Nogueira Terror, está entre os indiciados. Ele e os outros vão responder por 3 crimes: homicídio contra Hanna Cristina dos Santos e Charles Frederico Moreira do Nascimento, tentativa de homicídio contra as outras 23 pessoas que ficaram feridas e desabamento do viaduto. Quando eu falo com os senhores do indiciamento de homicídio, quero que os senhores entendam, homicídio na forma do dolo eventual. Ou seja, a pessoa, ela cria, existe um risco, ela assume o risco em produzir o resultado e ela não se importa com esse resultado. A advogada que acompanha as famílias e os comerciantes do entorno do viaduto está satisfeita com a conclusão do inquérito. Mais uma etapa que se cumpre e que agora a gente espera que a justiça seja feita, tentar fazer com que essas pessoas realmente sejam culpadas e a punição passe a ser encarada de um modo mais sério. Vamos ver se vai haver condenação e punição. 2 chilenos foram presos furtando perfumes em uma loja de um shopping de Betim, na Grande BH. A mercadoria foi avaliada em R$7 mil. Uma mulher que estava com eles também foi parar na delegacia. Outras 2 pessoas conseguiram fugir. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Veja aí. O circuito interno da loja flagrou toda a ação da quadrilha. Este homem de bermuda e blusa preta é um dos chilenos presos. Ele entra na loja e é seguido de perto pelo comparsa. Logo atrás vem o restante dos bandidos. São 2 mulheres e um outro homem. Dentro do estabelecimento, eles se dividem para desviar a atenção dos vendedores. Um deles se esconde atrás do balcão. Com uma sacola nas mãos, ele recolhe R$7 mil em perfumes importados. Uma das mulheres da quadrilha dá cobertura ao criminoso, enquanto ele pega mais produtos. As imagens não mostram, mas o chileno deixa a sacola com os objetos furtados em um canto para que uma das mulheres saia sem chamar a atenção. Um a um, os ladrões deixam a loja. Reparem no canto esquerdo do vídeo que uma das integrantes do bando pega a sacola com os produtos e vai embora. A movimentação chamou a atenção da segurança do shopping, que acionou a polícia. Bem articulados, né? Muito bem articulados, porque eles circulam dentro da loja o tempo todo para confundir quem eventualmente está vigiando ou olhando, que vai dividir a atenção. Então sobra um tempo ali, né, para um deles que já está tudo planejado para cometer o furto. 2 integrantes conseguiram fugir. A polícia prendeu os 2 chilenos que aparecem nas imagens e esta brasileira de 50 anos que é vista junto com o grupo dando cobertura. Augusta Adélia Brutti servia de intérprete dos chilenos nas ações criminosas.
Gabriel Antônio Tapia é quem aparece nas imagens escondido atrás do balcão, furtando os perfumes. O chileno mais novo, que é o Gabriel, está aqui há 20 dias. Com certeza o Marcelo deve ter ligado para ele, né? Vem para cá, que o negócio deve estar bom, não sei, né? Já não basta aqui no Brasil os bandidos nossos, tem que importar bandido de fora também. Aí é brincadeira, né? Tá difícil. Importar bandido é pior ainda, né? Guardas municipais de BH em greve fizeram nessa manhã um protesto no centro de BH. Eles caminharam até a Avenida Afonso Pena e se concentraram em frente à prefeitura. Os guardas querem aumento de salário, melhores condições de trabalho e principalmente permissão para portar armas de fogo durante o trabalho. Cobram ainda o direito de acesso ao sistema de registro de ocorrências da Secretaria de Estado de Defesa Social. Por causa da manifestação, o trânsito teve que ser desviado. A prefeitura informou que os recursos já estão garantidos e todos os procedimentos necessários estão sendo adotados para a capacitação dos guardas que vão passar a portar armas de fogo. Disse ainda que está aberta para o diálogo para atender, dentro do possível, as outras reivindicações da categoria. E moradores de Ribeirão das Neves, por causa de um problema com o esgoto, resolveram parar o trânsito nessa manhã para chamar a atenção da prefeitura. Os moradores fecharam a LMG 806 na altura do bairro Monte Verde. Eles fizeram o protesto para cobrar melhorias, principalmente rede de esgoto e pavimentação. O batalhão de choque foi acionado e liberou a passagem dos veículos. 2 pessoas morreram num acidente com uma van na cidade de Córrego d'Anta, no centro-oeste do estado. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Kombi com 8 ocupantes seguia pela BR-262 sentido Luz Bom Despacho quando bateu de frente com a Ducato, onde estavam 2 pessoas. O motorista da Kombi, Deuceli Jacinto do Carmo, de 44 anos, ficou preso às ferragens. Ele e o passageiro Heitor Felipe Moura de Almeida, de 23 anos, morreram no local do acidente. As outras 8 vítimas foram socorridas para hospitais de Luz e Betim com ferimentos graves. A PRF não soube informar sobre as causas do acidente. O trecho ficou interditado por cerca de 2 horas. Uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas foi parar na delegacia de Frutal, no Triângulo. O grupo estava com muita droga, com carros clonados. Parte deles se escondeu num motel. Foram apreendidos com a quadrilha 280 quilos de maconha, além de cocaína e crack. A polícia recebeu denúncia anônima de que havia 2 carros suspeitos na cidade. Os presos estavam hospedados num motel, às margens da BR-364. Os investigadores encontraram no estacionamento este veículo abarrotado de droga. Segundo a polícia, a placa foi clonada. Os criminosos disseram que compraram a maconha por R$150 mil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enquanto os policiais levavam para a delegacia os homens que estavam no motel, outra denúncia deu conta de que mais 3 suspeitos estavam no carro, na mesma região. Com eles foi encontrada uma pequena parte da droga. Todos foram presos em flagrante. Uma frente fria que está sobre Minas mantém o tempo instável, com temperaturas mais baixas e umidade do ar alta. Na capital pode chover a qualquer momento. A temperatura pode chegar aos 25 graus. Em Almenara, a máxima é de 26. 21 graus em Viçosa. Em Mariana, os termômetros atingem 20 graus e 23 em Ipatinga. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, que está com o céu parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 24 graus, a umidade relativa do ar alta, 74%, deve chover ainda hoje. Belo Horizonte ganhou obras de registro do patrimônio artístico e histórico guardado pelos cemitérios da cidade. Livros do Arquivo de Óbitos, que vem desde a construção da capital, foram restaurados e entregues à prefeitura. Na noite dessa terça também foi lançada uma edição fotográfica com a arte em homenagem aos mortos dos que ainda vão morrer. Túmulos,
Lápides e outros símbolos que deveriam causar medo em algumas pessoas são retratados em livro de cultura e arte. As imagens são de 23 cemitérios visitados em 13 cidades de Minas. Demorou um ano para fazer esse livro, foram várias viagens, muitas fotos, muita conversa, muito estudo. Atrás dos muros dos cemitérios existem verdadeiras obras de arte e quando não existem essas obras de arte, existe a história daquele povo. Você percebe que as alegorias, as catacumbas, todos os enterramentos que a gente percebe, elas são todas providas de muita arte. Como também nós encontramos os cemitérios que têm mais singeleza. Além deste lançamento, a Prefeitura de Belo Horizonte recebeu 21 livros de registros de óbitos do cemitério do Bonfim, que foram recuperados. A restauração foi coordenada pelo Instituto Cultural Flávio Gutierrez e pelo Arquivo Público da cidade. Alguns livros não saíram do arquivo porque eles eram extremamente frágeis, delicados. O manuseio poderia danificar mais ainda do que já estavam danificados. Os outros foram tratados aqui no Instituto com maior cuidado, com maior respeito. Foi realmente um trabalho de formiga. A recuperação dos manuscritos faz um inventário artístico da capital. Neles estão todos os registros de óbitos do cemitério do Bonfim, mortes de celebridades e pessoas comuns. Material que ajuda a contar a história da cidade. O cemitério surgiu um pouco antes da cidade, a partir da comissão construtora, né? Então esse resgate, essa restauração desses livros se torna muito importante para a segurança desses arquivos, né? Dessa história no patrimônio público que é o cemitério do Bonfim. A gente fica por aqui, tem outras notícias logo mais, 20 para 7 da noite, nos nossos noticiários por todo o estado. Vem aí o TV Verdade. Boa tarde para você.